nome é Antônio. Se você está lendo isso, é porque sobrevivi para contar minha história e isso, por si só, já é uma vitória. Em 1943, deixei São João do Rio Preto como um jovem de 19 anos cheio de ideais patrióticos e voltei como um homem que precisou reaprender a viver. Esta não é uma história sobre guerra, mas sobre o que ela faz com aqueles que a enfrentam. Sobre os amigos que deixei nos campos da Itália, sobre as noites em que ainda acordo ouvindo bombas, e sobre como um soldado encontra coragem para continuar quando a guerra mais difícil passa a ser travada dentro de si mesmo. Se você quer entender o verdadeiro preço da guerra, venha caminhar comigo pelas trincheiras da minha memória. Lembro bem do dia em que deixei minha casa em São João do Rio Preto. Era uma despedida rápida, sem drama. Meu pai não disse muito, mas eu sabia o que ele pensava. Era o orgulho dos homens de nossa família que me impulsionava a seguir em frente. Minha mãe, quieta, apenas me abraçou e me deu a bênção. Vai, meu filho, e Deus te proteja, ela disse. Foi tudo muito rápido, mas aquilo ficou comigo. Eles não sabiam que o filho deles ia voltar bem diferente do que partiu. A viagem até o campo de treinamento foi longa e cansativa. Quando chegamos, fomos divididos em pelotões. Tudo era novo para nós, que até então nunca havíamos passado por dificuldades dessa magnitude. Eu era apenas um jovem do interior, sem muitas noções de combate. Os outros rapazes eram iguais a mim, medrosos, mas também cheios de um patriotismo ingênuo. Quando as armas nos foram entregues, a realidade realmente começou a pesar. Eu mal sabia segurar uma metralhadora, muito menos como sobreviver em um campo de batalha. Mas aí veio o treinamento. Não havia mais espaço para medo. O que nos disseram foi simples: ou você aprende a lutar, ou você morre. E foi isso que fizemos. Aprendemos a lutar, a resistir, e a nos tornarmos uma máquina de guerra. O treinamento foi duro, mas me preparou, de uma forma que eu não conseguia entender na época. Acordávamos antes do sol nascer e passávamos o dia inteiro treinando, correndo, marchando, atirando. A exaustão era grande, o medo maior, mas o espírito de camaradagem nos mantinha unidos. Cada um de nós tinha a sensação de que não estava sozinho, mesmo que no fundo soubéssemos que a qualquer momento poderíamos ser chamados para enfrentar algo que nem imaginávamos. Os dias iam passando e, aos poucos, começamos a nos acostumar com a rotina. No campo de treinamento, aprendemos a importância da disciplina. Cada movimento, cada palavra, tudo tinha que ser calculado. Quando a guerra chegou, não havia mais espaço para erros. O medo ainda estava lá, mas a força que o treinamento nos deu começou a prevalecer. Comecei a me tornar mais forte, mais confiante, e foi nessa época que a guerra, de certa forma, deixou de ser algo distante para se tornar uma realidade que eu teria que enfrentar com coragem. Não era mais uma escolha, era o destino. Mas, mesmo com todo o treinamento, nada poderia nos preparar para o que veríamos nos campos de batalha. A primeira vez que vi a guerra de verdade, senti um frio na espinha. O cheiro da pólvora no ar, o som dos tiros, os gritos de desespero, a terra vermelha, suja de sangue e medo. É algo que fica com você para sempre, e que nunca se apaga da memória. Não tem como explicar o que é estar ali, com a vida por um fio, com amigos caindo ao seu lado, e você tendo que seguir em frente, sem saber o que o amanhã reserva. Lembro das primeiras batalhas. Foi um caos. Fomos jogados de cabeça, sem muita experiência, e a adrenalina tomou conta. O medo estava lá, mas a raiva também. Raiva de estar sendo forçado a lutar, raiva do inimigo, raiva do que aquela guerra tinha feito com a nossa juventude. Lembro de um amigo meu, o João, que caiu bem na minha frente, sem que eu pudesse fazer nada. Ele olhou para mim, com aquela expressão de quem ainda não acreditava que aquilo estava acontecendo. Quando vi que ele não ia mais voltar, senti como se o mundo tivesse ficado um pouco mais vazio. Mas foi isso que a guerra fez com a gente, meu jovem. Ela nos roubou a inocência. Não éramos mais aqueles jovens cheios de sonhos. O que a guerra fazia era mostrar a realidade nua e crua. O que você acreditava que era certo, o que você achava que estava lutando por, de repente, perde totalmente o sentido. Você se vê no meio de um conflito onde não existem respostas fáceis, onde a linha entre o certo e o errado se mistura e a sobrevivência é a única coisa que importa. Quando João caiu, o que eu aprendi foi que, na guerra, ninguém é invencível. O pior de tudo é que o medo, o cansaço e a dor fazem você questionar se vale a pena continuar. Mesmo com todos os horrores da guerra, algo dentro de mim se manteve firme. Eu ainda lembrava da minha casa, da minha mãe, das palavras dela me desejando proteção. Ela sempre acreditou que eu voltaria forte, que voltaria para honrar minha família e nossa história. E, apesar de tudo, eu ainda acreditava nisso também.
Mesmo vendo a morte e a destruição, algo me dizia que, no final, tudo isso passaria e que, um dia, eu voltaria para casa. Não sabia quando, mas essa esperança era o que me mantinha de pé. Quando a guerra realmente começou, eu estava longe de entender o que aquilo significava. Todos nós éramos jovens, cheios de bravatas e esperanças, como se fosse apenas uma aventura, algo a ser vencido em nome da pátria. Mas logo as coisas se tornaram muito reais, muito rápidas. A euforia do patriotismo, a ideia de ser herói, tudo isso desapareceu diante da primeira explosão, do primeiro tiro. A guerra não tinha glamour, nem a promessa de uma vitória gloriosa. Ela simplesmente era, fria, impiedosa, cruel. Depois de meses de treinamento, de aprender a lidar com armas e a simular combate, fomos enviados para o fronte. O dia que nos enviaram foi como se o chão sumisse debaixo dos nossos pés. Eu e meus amigos mal sabíamos o que esperar, mas todos estavam determinados, com um senso de dever que nos fazia andar de cabeça erguida, sem pensar muito nas consequências. Era o que se esperava de nós, e eu estava disposto a fazer minha parte, mesmo sem saber no que isso nos envolveria. A primeira vez que ouvi os tiros de guerra de verdade, meu corpo inteiro tremeu. Não é como nos filmes, onde os soldados são heróis corajosos e imbatíveis. Não, meu amigo, no campo de batalha, o medo te consome de uma forma que você não entende até vivê-lo. Não é só o barulho das explosões, o cheiro da pólvora, mas é o medo de não voltar para casa, de não ver mais a sua família. O medo de ver o seu companheiro de farda caindo ao seu lado, e você, impotente, sem saber o que fazer, sem saber se vai ser o próximo. Eu lembro de quando chegamos às trincheiras. Eu ainda era um garoto, na verdade, um menino assustado com o que estava acontecendo ao meu redor. Tudo parecia uma grande confusão. Não tínhamos ideia do que esperar, além do caos. Foi ali, naquela trincheira empoeirada, com o cheiro de terra molhada misturado ao suor, que percebi que a guerra não era sobre honrar a pátria como nos ensinaram nas escolas. Não era só uma luta entre nações. Era uma luta pela sobrevivência. O seu instinto e nada mais. Quando você está ali, não está pensando em política, em história, em razões nobres para estar lá. Você está pensando em um único objetivo: sobreviver. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Não havia descanso. O som das bombas explodindo, os gritos dos soldados, o silêncio aterrorizante depois de cada explosão. E quando a noite chegava, a escuridão parecia mais densa, como se a morte estivesse mais próxima. A tensão era tão grande que mal podíamos fechar os olhos por mais de alguns minutos. O medo de dormir e nunca mais acordar era uma sensação constante, como uma sombra que nos acompanhava a cada movimento. A primeira vez que vi a morte de perto foi um choque. Estávamos em uma patrulha, e meu amigo João, um rapaz forte, com o qual passei a maior parte do tempo no treinamento, foi atingido. Ele caiu na minha frente, sem que eu pudesse fazer nada. Ele não disse uma palavra, apenas olhou para mim com os olhos cheios de medo e, antes de eu conseguir reagir, ele se foi. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem saber o que fazer. A imagem dele caindo, sem vida, ficou gravada na minha mente. Naqueles primeiros dias de guerra, as mortes não pareciam reais. Parecia que não podíamos ser atingidos. Parecia que o destino estava apenas esperando quem seria o próximo. Mas agora eu sabia que ninguém estava a salvo, que a morte rondava cada esquina e que, se não fosse eu, seria outro. Fui forçado a entender a fragilidade da vida. Eu fui forçado a crescer, de um jeito que nem imaginava ser possível. A guerra, com suas batalhas incessantes, me fez entender que a vida não tinha valor naquele campo de batalha. A morte estava o tempo todo ao nosso redor, e as amizades que fiz no treinamento se desfaziam mais rápido do que eu poderia contar. A cada dia, era uma luta, uma corrida contra o medo e contra a dor. A guerra nos desumaniza, nos transforma em algo mais frio, mais calculista. As relações entre nós, os soldados, tornaram-se superficiais, porque não sabíamos quem iria cair a seguir. Não havia tempo para amizade genuína, porque, a qualquer momento, você poderia ser o próximo a morrer. À medida que as batalhas se estendiam, meu corpo se acostumava ao cansaço, mas a minha mente nunca se acostumou ao sofrimento. Vi tantos amigos caindo, vi tanta violência e destruição, que comecei a me perguntar como a humanidade chegaria ao fim. O mundo parecia ter perdido a sua essência, e o que restava era um campo de destruição e dor. Eu já não sabia mais qual era o objetivo, qual era o propósito de tudo aquilo. Quando você vê a morte, quando você sente o medo constantemente, começa a questionar a razão de continuar lutando. Eu me perguntava, todos os dias, por que ainda estava ali, por que ainda não havia sucumbido àquele horror. Mas foi durante uma noite, em um momento de rara calma, que eu comecei a perceber algo que mudou minha forma de ver a guerra.
Estávamos todos na trincheira, exaustos e com os nervos à flor da pele. Olhei para os outros ao meu redor e, por um momento, me senti grato por não estar sozinho. Naquele momento, a verdadeira guerra não era contra o inimigo, mas contra a nossa própria fragilidade. Aqueles homens, meus companheiros, estavam ali ao meu lado, lutando pela mesma coisa que eu, a chance de sair daquele pesadelo com vida. Eles eram a minha única esperança. Eu percebi que, na guerra, você não luta apenas pela pátria ou pela honra, você luta para voltar para sua casa, para voltar para quem você ama, para tentar ser alguém novamente depois de tudo o que passou. Mas a guerra, Marcos, não nos deixa sair ilesos. Não tem como voltar e ser o mesmo depois de tanta dor. Eu voltei, mas uma parte de mim ficou no campo de batalha. O João, o Paulo, todos os outros que ficaram para trás. Eles não puderam voltar. Eu sobrevivi, mas com um peso no coração que nunca vai sair de mim. Mesmo com o fim da guerra, a luta não acabou. O que vivi, o que vi, tudo isso permanece dentro de mim. Eu e os outros rapazes que estavam comigo nos próximos dias começamos a perceber que já não éramos os mesmos. A guerra não nos deixou espaço para sonhos ou esperanças. Nossa única preocupação era sobreviver ao dia seguinte. Cada hora, cada minuto, era uma luta pela vida. O país, a pátria, já não importava tanto. A única coisa que importava era não ser o próximo a cair. E, com o passar dos dias, cada um de nós foi se tornando mais frio, mais insensível ao sofrimento ao redor. O que nos mantinha de pé não era mais a ideia de um futuro glorioso ou a honra de defender a pátria, mas o simples instinto de sobrevivência. O medo era algo constante, uma presença invisível que pairava sobre nós, mas que, de alguma forma, nós aprendemos a controlar. No começo, o medo paralisava. Depois, ele nos moldava, nos empurrava a seguir em frente, mesmo quando parecia que o mundo ao nosso redor desmoronava. A guerra fez isso conosco, tirou nossa humanidade, mas nos deu a força para continuar lutando, mesmo sem saber ao certo por que estávamos lutando. Os primeiros dias no campo de batalha foram os piores, sem dúvida. Não havia descanso, não havia um lugar seguro. Estávamos o tempo todo em alerta, prontos para atacar, prontos para reagir. O som das bombas explodindo, os gritos de dor, o cheiro da pólvora no ar, tudo isso se misturava em um pesadelo constante. No início, tentávamos conversar entre nós para afastar o medo, mas logo vimos que o silêncio era o melhor remédio. O silêncio da trincheira, o silêncio que nos protegia da verdade brutal da guerra. Eu comecei a olhar para os outros rapazes e vi que cada um reagia de uma maneira diferente. Alguns, mais corajosos, riam, brincavam, tentando fazer piada da situação. Outros, mais introspectivos, se calavam, como se o peso daquilo tudo fosse grande demais para ser expresso em palavras. E havia os que não conseguiam lidar com o que estavam vivendo. Vi amigos se entregando ao desespero, aos vícios, à bebida, como uma forma de escapar do horror. Alguns não conseguiam mais sair das trincheiras depois de uma batalha, como se tivessem se perdido em algum lugar lá dentro. Era como se a guerra tivesse dominado a alma de todos, como se ninguém mais fosse capaz de se ver como antes. Mas, apesar de tudo isso, havia uma parte de mim que não queria perder a esperança. Lembro de um momento, um dos poucos em que pude conversar com um dos rapazes, o João. Ele era mais novo que eu, e sempre parecia estar tentando se convencer de que tudo aquilo tinha uma razão, que aquilo tudo fazia parte de algo maior. Durante uma noite em que estávamos fazendo guarda, ele me olhou e disse: Antônio, um dia isso vai passar, e a gente vai voltar para casa. A gente tem que acreditar que a gente vai voltar. Eu não soube o que responder. Como acreditar nisso, quando tudo ao nosso redor parecia se desfazer? Mas, de alguma forma, aquele olhar de João me tocou. Talvez, por um momento, eu também quisesse acreditar. Talvez, um dia, eu precisasse acreditar que tudo aquilo passaria. Eu nunca mais vi o João. Durante uma das batalhas mais intensas, ele foi atingido e não sobreviveu. Naquela noite, quando o corpo de João foi levado, eu fiquei olhando para a estrela no céu, tentando encontrar algum significado naquilo tudo. Tinha sido tão jovem, tão cheio de esperanças, e agora estava ali, sem vida, como tantos outros que eu vi caírem ao meu redor. E então, algo dentro de mim mudou. A guerra me tirou muitas coisas, mas, ao ver a morte de perto tantas vezes, eu comecei a perceber que a única coisa que realmente importa é a vida. A vida que a gente ainda tem, a vida que ainda pode ser construída, mesmo depois de tudo o que passamos. Os dias continuaram, e o campo de batalha parecia nunca ter fim. Mas o que aconteceu depois da morte do João, e das mortes de tantos outros, foi que algo dentro de mim se endureceu. Eu comecei a entender o que estava realmente acontecendo. A guerra não era apenas sobre o inimigo, nem sobre os discursos patriotistas que nos faziam seguir em frente.
Era sobre a sobrevivência, pura e simples. Sobre aguentar cada dia, cada hora, sem perder a sanidade, sem perder a esperança, mesmo sabendo que a esperança parecia um luxo que não podíamos mais nos dar. Cada batalha que passava, cada amigo que caía, me fazia sentir mais vazio, mais desconectado da realidade. O que antes eram sonhos, agora eram apenas lembranças distantes, como se a guerra tivesse apagado tudo o que eu tinha sido antes. Cada ferimento, cada perda, nos tornava mais duros, mais fechados. E, quando a guerra finalmente acabou, e conseguimos voltar para casa, a realidade foi ainda mais difícil de suportar. Como voltar para a vida depois de ter visto tanta morte? Como reconstruir o que foi destruído dentro de mim? Eu voltei, mas sabia que nunca mais seria o mesmo. O Brasil que encontrei ao voltar era diferente. As ruas, as pessoas, tudo parecia ter continuado sem mim, sem dar espaço para a dor que eu carregava. Eu mal conseguia me encaixar novamente na rotina. As conversas eram sobre coisas simples, como se nada tivesse acontecido, como se o mundo tivesse seguido em frente enquanto eu estava parado, congelado, em algum ponto do passado. A guerra não se foi. Ela ficou comigo, marcada em cada passo que dei, em cada memória que eu tentava apagar. À medida que os anos passaram, percebi que a verdadeira luta não era mais contra o inimigo que havia estado no outro lado da linha de frente. A verdadeira luta era contra o vazio que a guerra me deixou. A batalha contra a dor da perda, contra a sensação de que nada mais fazia sentido. Muitos dos meus amigos não conseguiram sobreviver a essa luta interna. Alguns se perderam em vícios, outros nunca conseguiram se adaptar à paz, e muitos, como eu, apenas seguiram vivendo, tentando encontrar um novo propósito, um novo significado para suas vidas. O que aprendi, com o tempo, é que, por mais que a guerra tenha nos tirado muita coisa, ela também me deu uma lição difícil, mas necessária. Ela me mostrou que, em meio ao caos, a maior vitória é saber viver a vida após a guerra. Não é fácil, não é simples, mas é isso que temos. O maior desafio não é sobreviver ao campo de batalha, mas sobreviver depois dele, quando tudo o que você conheceu se perde, e você tem que reconstruir quem você é, com o peso de tudo o que passou. Então, quando você me pergunta, Marcos, sobre o que aprendi na guerra, a resposta é simples: a guerra nos ensina que a paz não é garantida. Ela nos ensina que a vida é frágil, que o medo nunca nos abandona totalmente, mas que, no final, o que nos mantém vivos é a vontade de viver, de buscar a paz dentro de nós e ao nosso redor, mesmo quando o mundo parece ter perdido seu rumo. Mas, no meio de toda aquela dor, havia uma esperança, ou algo que ao menos parecia ser uma esperança, a promessa de que essa guerra, um dia, chegaria ao fim. Todos falávamos sobre isso, nas pausas, durante os momentos de descanso, um dia tudo isso acabaria, e poderíamos voltar para casa, para nossas famílias, para nossas vidas. Mas aquele um dia parecia uma mentira distante, uma coisa que estava sempre ao alcance, mas que nunca chegava. Quanto mais tempo passávamos, mais o fim da guerra parecia uma ilusão. Eu comecei a me perguntar: será que algum de nós realmente voltaria para casa? Naqueles primeiros dias, o medo ainda era meu companheiro constante. Cada vez que as bombas explodiam, meu coração batia mais rápido, como se fosse o meu fim. Mas, com o tempo, aprendi a conviver com o medo. Ele não ia embora, mas aprendi a controlá-lo, a viver com ele. O que me restava era simplesmente seguir em frente, lutar pela sobrevivência, e tentar encontrar alguma razão para continuar. Não havia heróis na guerra, Marcos. Havia apenas homens comuns tentando não sucumbir a tudo aquilo. Eu não sabia que a dor de ver meus amigos caindo ao meu lado, nem a culpa por estar vivo quando outros não tiveram a mesma sorte, me acompanharia pelo resto da vida. Não sabia que a guerra não acabaria quando voltássemos para casa, mas que ela permaneceria dentro de mim, como uma sombra que nunca se apaga. E assim segui, dia após dia, naqueles campos, tentando encontrar uma razão para lutar. Cada dia era uma vitória, mesmo que eu não tivesse certeza do que estávamos realmente ganhando. Cada dia sobrevivido era um alívio, mas também um peso maior. O que seria de mim depois disso tudo? Essa pergunta me acompanhava como um fardo. A guerra, Marcos, não é o que dizem nos livros. Não é sobre honra, nem glória. É sobre a dor, sobre a perda, sobre a luta interna para sobreviver. A verdadeira guerra não está no campo de batalha, mas na nossa alma. Depois de tantos meses de combate, algo que já não conseguia mais contar com precisão, a guerra finalmente começou a dar sinais de que estava chegando ao fim. Fui parte de uma das últimas ofensivas antes do armistício. O dia em que a paz finalmente chegou parecia algo distante, uma promessa que nunca seria cumprida, mas então veio, tão de repente quanto a guerra. Fomos informados de que os inimigos haviam se rendido. A batalha havia acabado. O pesadelo, aparentemente, tinha terminado.
Quando o cessar-fogo foi finalmente assinado, a primeira coisa que senti foi uma mistura de alívio e confusão. Eu sabia que, ao fim de tudo, a paz significava algo mais do que o fim dos tiros e das bombas. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia como voltar a ser a pessoa que fui antes. Quem era o homem que voltaria para casa depois de tudo o que viu, depois de tudo o que passou? A guerra me transformou de formas que eu mal podia compreender. Os dias que seguiram a nossa última batalha foram um turbilhão. Estávamos, de alguma forma, todos mortos por dentro. Fisicamente, estávamos vivos, mas emocionalmente, éramos apenas sombras do que éramos antes. Cada um de nós tinha seu próprio demônio para enfrentar, sua própria dor para carregar. Não tínhamos mais as caras familiares dos camaradas de treinamento, não éramos mais aqueles jovens com sonhos. Agora, éramos apenas homens calejados pela violência e pela perda, tentando voltar a viver em um mundo que não nos entendia mais. Havia uma estranha sensação de vazio. A guerra nos havia ensinado a lutar pela sobrevivência, mas agora, quando tudo isso terminou, nos perguntávamos: e agora, o que vem depois? Como voltar para a rotina de uma vida civil que parecia tão distante, quase irreconhecível? A casa, a família, os amigos, tudo parecia diferente. O que fizemos para o país parecia pequeno agora, uma gota no oceano da dor que carregávamos. Nos primeiros dias após o armistício, fomos enviados para um campo de descanso, uma tentativa de nos recuperar física e psicologicamente. Mas, mesmo ali, a guerra continuava em nossas mentes. Não era uma questão de simples descanso ou descontração. Nós não conseguíamos descansar, não conseguíamos desligar a mente. O som das explosões ainda estava nos nossos ouvidos, o cheiro da pólvora ainda estava em nossas narinas, e as imagens das batalhas ainda estavam queimadas em nossa memória. Eu passei dias vagando por aquele campo, tentando entender o que havia acontecido. Tentando entender como um ser humano podia suportar tamanha dor e violência, e ainda assim sair vivo. Mas não saímos ilesos. A guerra deixou marcas em todos nós. Não apenas nas cicatrizes que carregamos no corpo, mas nas que guardamos dentro de nós. E a maior delas, para mim, era a incapacidade de encontrar um propósito após a guerra. Eu não sabia mais o que fazer, para onde ir. O sentido da minha vida, que antes era claro, agora estava obscurecido. Quando finalmente voltei para casa, a primeira coisa que me atingiu foi a sensação de que o tempo havia parado enquanto eu estava fora. Tudo estava igual, mas ao mesmo tempo, tudo parecia diferente. As pessoas estavam seguindo com suas vidas, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, eu carregava comigo o peso da guerra, o peso da morte de tantos amigos, de tantas vidas perdidas. Não era fácil voltar para um mundo que continuava em movimento quando eu sentia que havia estagnado. O olhar das pessoas, a forma como me tratavam, como se nada tivesse mudado, me fazia sentir ainda mais distante. As perguntas, os olhares de curiosidade, as palavras de apoio eram como um eco distante. Eles não podiam entender. Eles não sabiam o que eu havia vivido, o que eu havia passado. Eu tinha visto o lado mais sombrio da humanidade, e agora, parecia que o mundo ao meu redor não estava mais preparado para lidar com o que eu carregava. Era como se o passado tivesse se tornado um peso que eu não conseguia deixar para trás. A saudade de quem morriam nas batalhas, os rostos que nunca mais veria, os gritos de dor e medo. Tudo isso ainda estava comigo. A guerra não acabou para mim quando o cessar-fogo foi assinado. Ela continuava dentro de mim, em cada lembrança, em cada respiração, em cada noite que eu não conseguia dormir sem relembrar o que vi. Eu queria esquecer. Eu queria voltar a ser quem eu era antes, mas a guerra tinha me mudado de uma maneira irreversível. Eu me vi perdido, sem saber quem era, sem saber como retomar minha vida. Não sabia como interagir com as pessoas, como encontrar alegria nas coisas simples da vida. Como, depois de tudo o que vivi, poderia me importar com pequenas brigas ou problemas cotidianos? O que aprendi depois de todo esse processo, e talvez o que nunca tenha sido dito, é que a verdadeira batalha acontece quando você tenta voltar à sua vida normal depois de tudo isso. Porque, a guerra, ao contrário do que muitos pensam, não acaba quando os tiros param de ser disparados. Ela acaba dentro de você, no momento em que você decide que quer viver, mesmo com todas as cicatrizes que carrega. No momento em que você escolhe seguir em frente, com as memórias, com as perdas, com as marcas, e tenta reconstruir o que restou de você. Isso é a verdadeira luta. E eu, ainda, sigo nessa batalha. Mas a vitória, Marcos, não está no fim da guerra, e sim na coragem de viver depois dela. E você, filho, aprendeu algo hoje? Eu te conto essas histórias, não porque quero que sinta pena de mim ou de quem passou por isso, mas para que você entenda que a vida é frágil e preciosa. A paz que conquistamos depois de tanto sofrimento, e que ainda tento reconstruir todos os dias, é a que devemos valorizar.
Viver, amar, cuidar de quem amamos. A guerra pode destruir muitas coisas, mas o que fica de verdade é o que escolhemos ser depois dela. Eu voltei para casa em 1946, mas não foi como eu esperava. As ruas que eu conhecia, a minha cidade, as pessoas, tudo parecia estranho. Como se o tempo tivesse parado para mim, mas o mundo seguisse em frente. Quando cheguei em São João do Rio Preto, vi minha mãe, ela já mais velha, o cabelo grisalho, os olhos com o mesmo amor e tristeza de sempre. Ela me abraçou, mas não havia palavras. Naquele abraço, eu senti que ela já sabia o que eu havia vivido, como se ela tivesse sentido, em algum lugar, a dor que eu carregava. Mas o mais estranho foi ver a minha casa. Meu quarto, as paredes, o velho relógio de pêndulo que meu pai sempre gostou de olhar. Tudo estava igual, mas eu não estava mais igual. Eu queria voltar a ser aquele jovem que havia saído dali, mas ele já não existia mais. Eu não era mais o mesmo homem que dizia bom dia ao vizinho e ia trabalhar no campo. A guerra me levou para um lugar onde esses pequenos detalhes pareciam tão distantes. Nos primeiros dias em casa, me concentrei em tentar fazer as coisas de sempre. Tentava conversar com minha mãe sobre coisas triviais, tentar ir à igreja, tentar voltar ao meu trabalho na pequena loja de produtos agrícolas da família. Mas tudo parecia vazio. Eu estava em casa, mas não pertencia àquela vida. O olhar de todos à minha volta, as palavras que todos falavam, eram como se eu fosse uma pessoa que já não cabia mais ali. Fui até o bar onde eu costumava beber com meus amigos antes da guerra. Era uma tentativa de recuperar alguma coisa do passado, alguma sensação de normalidade. Mas ao olhar para aqueles rostos conhecidos, vi o que eu temia: eles estavam todos ali, vivendo suas vidas como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse mudado. E, para eles, de fato, nada tinha mudado. Eles não tinham passado pela guerra. Eles não tinham visto o que eu vi. A dor da perda, a culpa por sobreviver, o peso das vidas que se foram, me consumiam. Não falávamos sobre a guerra, não falávamos sobre as cicatrizes internas. Todos preferiam seguir como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que dentro de mim, eu era outro homem. O meu medo de voltar para o meu passado era maior que a saudade de casa. Como eu poderia encaixar a pessoa que me tornei de volta ao lugar onde eu cresci? Eu sabia que tinha algo dentro de mim que não me deixaria em paz. A guerra havia me moldado, mas o que mais me assombrava era o peso de ter sobrevivido, enquanto tantos dos meus companheiros não tinham tido a mesma sorte. Não era vergonha, mas um vazio que me consumia. Eu vivia com a pergunta: por que eu? Por que fui eu que voltei? Por que fui eu que sobrevivi, quando homens como Paulo e outros tantos ficaram pelo caminho? Eu passei dias e noites, acordado, pensando em como explicar isso a mim mesmo. Como recomeçar a vida depois de passar por algo tão desumano, tão brutal? O que era ser normal depois de se olhar no espelho e ver não um homem com sonhos e esperanças, mas um homem que vira a morte de perto e carrega o peso das almas que se perderam? Foi então que decidi que precisava falar, que precisava contar o que vivi. Não para me eximir da culpa, não para aliviar minha dor, mas para que alguém, algum dia, entendesse a verdadeira face da guerra. O que aconteceu lá, o que a guerra fez com todos nós, não poderia ser esquecido. E talvez, apenas talvez, alguém que ouvisse minha história, alguém que entendesse o peso da sobrevivência, pudesse ajudar a evitar que tudo aquilo acontecesse novamente. O silêncio, às vezes, pode ser mais pesado do que as palavras. E quando o silêncio começa a me engolir, é que eu sei que é hora de falar. Então, Marcos, eu te conto isso, para que, ao menos você saiba, e entenda a realidade por trás da guerra. Não a glória que nos vendem nos livros e nos filmes, mas a dura e cruel realidade que é a guerra. E a dor de ser sobrevivente. Com o tempo, Marcos, eu comecei a entender que a guerra nunca nos abandona. Você pode voltar para casa, pode tentar reconstruir a sua vida, mas a guerra vai estar lá, sempre, em algum canto da sua mente, esperando o momento certo para ressurgir. Eu tentei ser normal, tentei viver como antes, mas não conseguia. As memórias, a imagem do Paulo caindo ao meu lado, o som dos tiros e as explosões, o medo constante, tudo isso ficou gravado em mim. Não há como esquecer, não há como deixar o que vi e vivi para trás. A guerra é uma sombra que não se afasta. Eu sei que você deve estar se perguntando por que não conseguimos simplesmente seguir em frente. Afinal, a guerra acabou, não é mesmo? Mas, meu amigo, não é assim. O que não entendem aqueles que não passaram por ela é que, mesmo depois da vitória, a guerra continua. Eu voltei para minha cidade, encontrei minha mãe, meus amigos de infância, mas, por dentro, eu estava quebrado, desfeito. Os outros continuavam suas vidas, como se nada tivesse mudado, mas para mim, tudo era diferente. O tempo não apagou as imagens que vi, o sofrimento que senti.
Eu me lembro de uma noite, depois de algumas semanas em casa, quando fui dormir, e o pesadelo me tomou. Eu acordei no meio da madrugada, tremendo, com o suor escorrendo pelo rosto, a respiração acelerada, e o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar para fora do peito. No pesadelo, eu estava de volta àquela trincheira, ao lado dos meus amigos, e a guerra estava acontecendo novamente. Eu vi Paulo caindo de novo, vi outros homens sendo atingidos, vi a morte em sua forma mais crua. Acordei com um grito engasgado na garganta, e quando me dei conta, estava sozinho, na minha cama, no meu quarto, com a luz fraca do luar entrando pela janela. Mas a sensação era a mesma. O medo, a angústia, a impotência. Eu sabia que não era só o corpo que se recuperava da guerra, era a alma que precisava de cura. Eu estava perdido. A cada dia que passava, as pessoas ao meu redor falavam sobre coisas simples, como o trabalho, as novidades da cidade, o que acontecia no mercado. Eu queria participar da conversa, mas nada fazia sentido para mim. O que aquelas pessoas falavam eram coisas tão pequenas, tão insignificantes, comparadas ao que eu havia vivido. Eu não me sentia parte do mundo novamente. Eu era um estranho em minha própria casa. Até o momento em que comecei a perceber que precisava de ajuda. Que precisava dividir o peso daquilo que carregava dentro de mim. Mas, como falar sobre a guerra? Como contar a alguém o que senti, o que vivi? Eu tinha medo de ser julgado, de ser visto como um covarde ou alguém fraco. A guerra nos ensina a não demonstrar fraqueza. Nos ensina a ser duros, a esconder a dor. E, por muito tempo, eu carreguei isso sozinho. A dor, o luto pelos amigos que perdi, a culpa por ter sobrevivido quando tantos outros não voltaram. Tudo isso foi consumindo a minha paz, me transformando em uma pessoa que eu não reconhecia mais. Foi então que, depois de algum tempo, decidi procurar um psiquiatra. No início, eu pensei que era uma ideia ridícula, que não precisava de ajuda. O orgulho de ser homem, de ser forte, me dizia que eu poderia lidar com isso sozinho. Mas a verdade é que eu não estava lidando com nada. Eu estava apenas engolindo tudo, enterrando os sentimentos, e isso estava me matando por dentro. Quando comecei as sessões, eu estava relutante, mas, à medida que o tempo passava, comecei a perceber que falar sobre o que vivi, compartilhar os sentimentos que estavam tão fortemente guardados, me dava um alívio que eu nunca imaginaria. Não era fácil, Marcos, muito pelo contrário, mas foi um passo necessário. Aprendi que a guerra não pode ser esquecida, mas pode ser compreendida. Que a dor não desaparece, mas que podemos aprender a viver com ela. O psiquiatra me ajudou a ver que a culpa que eu carregava não era minha. Que a guerra tinha sido imposta a todos nós, e que, no fim das contas, a maior sobrevivência era continuar vivendo, apesar das cicatrizes. Ele me ensinou a dar nome à dor, a entender as emoções que estavam dentro de mim, e, finalmente, a começar a perdoar a mim mesmo. É claro que as cicatrizes continuam lá, Marcos. Algumas são visíveis, outras não. Mas, à medida que compartilho essa história com você, um pouco dessa dor vai embora. Quando você carrega algo tão pesado por tanto tempo, e encontra alguém disposto a ouvir, a dor começa a se dissipar. Não completamente, não de uma vez, mas em pedaços. E esses pedaços podem ser reconstruídos. Quando olho para o Brasil hoje, vejo que muitas pessoas ainda carregam suas próprias guerras, suas próprias batalhas internas. Algumas nunca falam, outras não sabem como. Mas, se há uma coisa que aprendi, é que não podemos carregar isso sozinho. Não importa o quão difícil seja, é preciso falar, é preciso compartilhar. Porque, no fim das contas, a guerra não é apenas sobre as batalhas que travamos no campo. Ela é sobre as batalhas internas, aquelas que lutamos dentro de nós mesmos. E quando me pergunto se algum dia vou me livrar completamente das memórias, eu sei que a resposta é não. Mas talvez, com o tempo, eu possa aprender a viver com elas, e encontrar, finalmente, a paz. Olha, Marcos, depois de tantos anos, eu ainda carrego as marcas da guerra, mas já não sou mais o homem de antes. Eu aprendi, da maneira mais difícil, que sobreviver a um campo de batalha não é o fim da luta. Às vezes, eu me pego pensando que a guerra foi mais uma escola para mim, uma escola dura, onde o aprendizado foi forçado, e as lições, dolorosas. O tempo, como te falei, não apaga as marcas, mas me ensinou algo que a guerra não pôde me ensinar: a importância de procurar por ajuda. Não era fácil, e a sensação de fraqueza me consumia. Eu tinha orgulho, como qualquer homem da minha época, mas a verdade é que o orgulho não cura a alma. O que cura é a aceitação de que somos humanos, e que, mesmo depois de tanta dor, ainda há chance de recomeçar. Se tem algo que eu aprendi nesses anos todos, é que a cura não vem do silêncio, nem da repressão dos sentimentos. A cura vem de dentro, de saber que você não precisa carregar tudo sozinho.
Quando comecei a procurar ajuda, e a falar sobre as coisas que vivi, percebi que as memórias não eram um fardo. Elas eram a minha história, a história de quem sobreviveu. E, ao entender isso, ao aceitar que o que eu vivi fez parte de mim, comecei a sentir que o peso estava diminuindo, pouco a pouco. Eu lembro de um dia, depois de algumas sessões com o psiquiatra, quando voltei para casa e sentei no meu velho sofá. Eu estava exausto, emocionalmente. Mas, naquele dia, alguma coisa dentro de mim se acalmou. Eu finalmente consegui olhar para trás, para aquela época, e não sentir apenas dor e raiva. Eu comecei a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Eu havia sobrevivido. Eu havia voltado para casa, enquanto tantos dos meus amigos não tiveram a mesma sorte. O que me ajudou a realmente entender tudo isso foi um dia, quando estava caminhando pelo campo, no final da tarde, pensando na vida. Eu olhava para os campos, para as árvores, para a casa onde cresci, e algo no fundo da minha alma me disse: você não viveu apenas para sofrer. Você viveu para aprender, para ensinar, para ser mais forte. Foi naquele momento que percebi que a guerra não era minha sentença, não era minha condenação. Ela era apenas um capítulo da minha vida. Não o capítulo final, como eu pensava. Eu tinha mais a viver. Lembre-se disso, Marcos, porque sei que a dor faz parte da vida de todos. Todo mundo tem suas batalhas, suas dificuldades. Mas o segredo, a verdadeira sabedoria, está em como enfrentamos essas lutas. A guerra me ensinou que a paz começa dentro de nós. A paz não é só a ausência de conflito. A paz é encontrar o equilíbrio, a aceitação do que vivemos e o perdão. Não só para os outros, mas para nós mesmos. A guerra, para mim, foi uma experiência de perda. Perdi amigos, perdi a inocência, perdi parte de mim mesmo. Mas a grande verdade é que a guerra também me deu algo, ela me deu a oportunidade de crescer, de aprender a viver novamente, de ensinar aos outros o que significa ser forte, mas também ser vulnerável. Não somos invencíveis, e a guerra me mostrou isso. A verdadeira força está na capacidade de aprender, de ensinar e de seguir em frente, apesar de tudo. Hoje, eu sou um homem diferente, Marcos. Eu encontrei a paz, mas sei que não é uma paz permanente. A vida continua, e as lembranças, de alguma forma, sempre estarão comigo. Mas eu aprendi a não deixar essas lembranças me definirem. Eu sou mais do que as dores da guerra. Eu sou o homem que escolheu viver, que escolheu buscar a cura. A cura, para mim, não veio de um remédio ou de uma cura instantânea. Veio da compreensão, da aceitação e da ajuda que encontrei ao longo do caminho. Não é fácil, nunca será. Mas o importante é que a vida continua, e a cada dia, com cada pequena vitória, podemos encontrar a paz. E é essa paz que eu busco agora. A guerra me ensinou que é importante lutar, mas também que é importante saber quando é hora de deixar a luta para trás. O maior desafio é encontrar a paz, e eu, ao longo de todos esses anos, finalmente entendi que a verdadeira vitória não é vencer a guerra, mas conquistar a paz que vem após ela. Você está ouvindo, não está, Marcos? Quando você passar por momentos difíceis, quando a dor bater a porta, lembre-se de que não é sobre o quanto você sofre, mas sobre o quanto você consegue aprender com isso. E, se você tiver fé em si mesmo, se continuar buscando a paz em seu coração, vai perceber que a guerra pode até ter sido uma parte da sua história, mas não vai ser a história inteira. Agora, meu amigo, é sua vez de carregar essa história. Não para viver no passado, mas para aprender com ele. Porque, no fim, a vida é isso, um constante aprendizado, uma busca pela paz. E isso, você pode levar com você. Marcos, você deve ter percebido que minha jornada não é uma história de glória, mas sim de superação. Não de um homem que venceu uma guerra, mas de um homem que venceu o que ela deixou para trás. A guerra me deu muito sofrimento, mas me ensinou uma lição crucial, que a paz começa dentro de nós. Eu voltei de lá, de onde os outros não puderam voltar, com a alma marcada, mas também com a sabedoria que só a vida e a dor podem ensinar. E é isso que eu quero que você leve para frente. Eu te contei sobre tudo o que vivi, sobre as perdas, as lutas e a dor, porque sei que, de algum modo, você vai carregar um pouco dessa história em seu coração. Não porque quero que você sinta o peso do que passei, mas porque quero que você entenda que tudo o que a gente vive, as dificuldades, as quedas, as batalhas internas, nos molda e nos prepara para ser mais fortes, mais humanos. Agora, ao te contar tudo isso, eu espero que você entenda que, mesmo depois de uma guerra, a vida não acaba. Ela pode ser difícil, às vezes implacável, mas sempre nos dá a chance de recomeçar. De aprender. De viver com as marcas, mas também com a esperança de que o amanhã sempre trará algo novo. E, quem sabe, você nunca precise viver uma guerra como eu vivi, mas se algum dia a dor aparecer, lembre-se de que a paz é uma busca constante, que começa dentro de cada um de nós. Nós somos mais fortes do que qualquer batalha.
Ah, mas antes de continuar, meu jovem, deixa eu te pedir uma coisa importante. Se você está gostando da nossa conversa, das minhas histórias e das lições que estou tentando passar, não se esqueça de dar aquele like maroto e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma história que eu compartilhar por aqui, porque tem muito mais por vir. Cada história, cada experiência, cada lição que podemos dividir pode fazer toda a diferença na vida de alguém. E eu acredito que, juntos, podemos aprender muito mais, não só com os erros, mas com os acertos também. Como te disse, Marcos, a minha história com a guerra não é a história do final, é a história do começo de uma nova vida. Eu sobrevivi, e, ao fazer isso, aprendi que o verdadeiro valor da vida está nas escolhas que fazemos depois de toda a dor. A vida continua, e você, assim como eu, pode escolher seguir em frente, não importa os obstáculos. Porque a verdadeira força não está na luta, mas na capacidade de reconstruir a paz dentro de si. Então, meu amigo, enquanto você acompanha minha história e a história de tantos outros, lembre-se de que cada um de nós tem algo a ensinar. Cada vida é um capítulo de aprendizado, e, por mais difícil que seja, sempre há algo mais à frente. A vida sempre nos dá uma segunda chance. E eu, apesar de tudo o que vivi, não trocaria essa chance por nada. Porque, no fim das contas, é isso que importa: viver, aprender e, acima de tudo, nunca desistir de buscar a paz. Agora, eu sei que a minha parte aqui está quase no fim, mas eu espero que você carregue comigo um pedaço dessa história. Lembre-se de que, por mais sombria que a guerra possa ser, a luz da paz sempre estará disponível para aqueles que buscam a verdade e o perdão, tanto para os outros como para si mesmos. E, antes que eu termine, não se esqueça, Marcos, curta, compartilhe, e se inscreva para mais histórias e reflexões. Eu sempre terei algo mais para contar. Até a próxima!